muita boa tarde, na paz do Senhor Yahushua. Vim pedir um minuto do pouco do seu tempo, porque eu quero estar aqui um pouco dialogando sobre alguns fatos, algumas realidades que infelizmente muita gente não entende, não consegue compreender muitas coisas, porque não tem prestado atenção à maioria de todas as coisas que tem acontecido nesses últimos dias. Espero que a live não caia. Vou falar aqui somente o necessário. Não vou falar muita coisa, porque não se pode muito estar se pronunciando nas redes sociais. E então eu quero que você não venha somente ouvir essa live, mas que você busque também conhecimento da parte de Yahweh, para que você não venha a ser remotamente enganado por todas as coisas que está sobre este mundo. Infelizmente, nós estamos vivendo um período muito difícil. Sabemos que tudo isso que está se acontecendo, toda essa realidade, em meio a toda essa dificuldade, isso tudo não é nada mais do que nada menos que toda a palavra do Pai Yahweh, que toda a profecia bíblica das Sagradas Escrituras, né? Muita coisa que está acontecendo, muita coisa que está se acontecendo na face desse planeta, nada é por acaso e nem tampouco nada é coincidência. Tudo está sendo preparado, premeditado, tudo foi premeditado, tudo isso foi há muito tempo já, desde o início, antes de tudo isso começar, tudo foi premeditado. Nada é coincidência. Tem muitas pessoas que sem entendimento dizem assim: isso é uma coincidência de tais fatos estar acontecendo sobre a Terra. Só que eu venho lhe dizer aqui, meu caro irmão, que nada disso que está se acontecendo sobre a Terra, nada disso é coincidência. Porque nada que se acontece, nada é coincidência. Nada que acontece até na nossa vida física, nada é coincidência. Nada também que se acontece na nossa vida espiritual, também nada é coincidência. Nada é por acaso. Tem muita gente que infelizmente diz assim, faz a questão de abrir a boca e dizer que tudo o que se acontece é uma coincidência, é um acaso, é por acaso. Não. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E o Pai, não é Ele quem está causando toda essa crise. Tudo isso não está sendo causado pelo Criador, pelo Pai da criação. Mas tudo isso está sendo permitido por Ele.
por que que tudo isso está sendo permitido pelo Pai da eternidade? Por que será? Tem gente que ainda não parou para compreender do porquê todas essas coisas estão se acontecendo uma após a outra. É como eu falei, não é por acaso, não é por coincidência, porque todos os sinais estão sendo escancaradamente todos amostrados pelo Supremo. E o que as pessoas fazem? Não dão atenção, não ouvem a verdade, continuam a negando, continuam rejeitando as palavras sábias e divinas que estão sendo ditas, que estão sendo sopradas aos ouvidos de muitos. Daqui em diante, não pense você que as coisas irão melhorar. Venham aqui não é querer ser negacionista, mas tá tudo escancarado. Não é querer ser negacionista aqui, mas é falar, é dizer, é se pronunciar. Sabe, hoje eu vejo que muita coisa que a Ruxa tem me falado através da sua palavra, todas as coisas estão se cumprindo. Nós iremos ver muitas e muitas coisas ainda se cumprir diante dos nossos olhos. E aí eu te digo que isso não é coincidência. Nada disso é coincidência. É como eu acabei de falar aqui, né? Só que as pessoas elas estão com um papo mais para o lado secular do que buscar ter o papo para o lado espiritual. É lamentavelmente que todas essas coisas estão se acontecendo. É triste vermos um país tão perfeito se destruindo. Mas o pai Yarro, ele tem culpa disso? Não. Yarro não tem culpa disso. Culpados são as pessoas que preferem escolher coisas más no lugar de preferirem escolher as boas coisas oferecidas por Yahushua, né? Eu venho aqui hoje, meus amados, tá compartilhando uma palavra da parte do Soberano. Muito tempo que eu não uso aqui essa live, porque meu celular ele anda com alguns anúncios. Antigamente não tinham anúncios, né? Muitas vezes atrapalha, até quando eu estou assistindo alguma coisa no telefone, eu digitando, ou até mesmo ouvindo alguma coisa. Eu até cheguei a perguntar para alguns amigos meus se era só o meu telefone móvel que estava assim. Quando a gente ouve ou abre algum vídeo no YouTube, ou assiste alguma coisa, ou está fazendo algo na internet, no próprio celular móvel, aparece do nada, rapidamente, uma mensagem de anúncio. A gente está aqui, estamos assistindo, né? Nós estamos aqui com o nosso celular na mão, né? Estamos assistindo a vídeos, a notícias, né? Buscando
saber das notícias do mundo afora, dos 4 cantos da terra. E aí a gente tá aqui no início do vídeo do noticiário. Aí lá sobe o anúncio em cima do vídeo. Aí tem que estar esperando o anúncio. Às vezes pula o anúncio, mas aí vem outro anúncio. Como agora tá acontecendo aqui nessa live. Não era assim. Agora infelizmente tá assim. Ó, agora eu tô falando aqui. De vez em quando vem um anúncio, aí lá eu tenho que pular o anúncio e retomar aqui a gravação do vídeo. Tá difícil. Tá ficando difícil. Tá ficando complicado. E daqui em diante, mais à frente, vai ficar mais difícil ainda para se falar a verdade. Porque, meus amados, existem muitas diversas coisas que Yahweh tem para falar através dos seus santos escolhidos, dos seus eleitos. Tem muita coisa que o Espírito de Yahushua deseja falar através dos seus escolhidos, através da sua resistência. Só que daqui em diante as coisas vai se dificultando mais e mais. As coisas vão se dificultando, vai andando assim as coisas de uma forma difícil, de uma forma que parece assim que nós não vamos conseguir, que vamos viver para sempre calados. Não. Nós temos que ser fortes. Nós temos que ser corajosos. Não se calar. Não aceitar ser calado, mas continuar falando. Custe o que custar, doe quem doer. Custe o que custar, doe quem doer. A gente tem que falar. Porque nós não fomos chamados para estarmos calados. Por causa de quê? Por causa de pessoas que se opõem àquilo que nós falamos. A gente tem que, ao invés das trevas se opor contra nós, nós é que temos que se opor contra ela. Minha missão e a sua missão que está aqui nessa live, me ouvindo falar aqui nesse exato momento, a sua missão é se opor contra a escuridão. Nós fomos escolhidos para se opormos contra toda a mentira que está sendo aí espalhada diante de nós. Aleluia. Eu quero estar compartilhando aqui 3 versículos apenas. E eu vou ler e depois eu explicarei. Deixarei aqui o Pai me usar de maneira para falar o que Ele quer. Mas só que eu não vou falar muita coisa do que sei, porque nem tudo a gente se pode falar aqui. Porque se falar muita coisa, é acabar a gente perder a conta ou excluírem a nossa conta ou tirar. Como já está acontecendo até com o meu canal lá no YouTube. Já era para me ter bastante pessoas lá. Só que, infelizmente, a plataforma não aceita qualquer coisa. Falar o errado pode. Sacanagem pode. Putarias também. Mas a verdade não pode ser dita. Então eu quero aqui estar compartilhando uma coisa. Tudo que eu tenho lido através da palavra de Yahweh, tudo vai se cumprir. Até isso que a gente está vendo aí agora, toda essa multidão aí, todo esse problema que está acontecendo, isso foi revelado para mim através das escrituras. Isso eu já sabia. E eu havia dito
Só que teve pessoas conhecidas que ficaram meio assim duvidosas. E aí disse, não, vamos ver se vai ser isso mesmo que você está falando. Vamos ver se isso daí é verdade mesmo. Tá, mas estava escancaradamente, estava na cara. Estava sendo mostrado. Só que infelizmente as pessoas, elas não estão vendo, porque estão dando muita atenção no barulho do lado de fora e estão esquecendo de observar ao redor. Estão dando atenção muito na barulheira do lado de fora, estão esquecendo de estar de dentro observando, buscando o discernimento da parte do Salvador, buscando ver as coisas, porque, querido, está tudo concreto, está tudo mostrado, está tudo escancarado. Temos que prestar atenção, temos que absorver o que é bom e dissolver, deixar fluir para fora aquilo que não é perfeito, aquilo que não nos traz edificação para a nossa vida. No livro de 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 8, o texto desta forma fala e maneira. Aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Depois foi e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, com talhadeiras de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecar, glória ao Pai. Aonde estava esse título? Feriu a Sipai dos filhos de Rafá, e ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus. Então Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era da raça de Rafá. Injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes então nasceram a Rafá, em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Aqui fala de diversas vitórias naquela época, dos nossos antepassados. Hoje em dia, nos dias atuais, diversas vitórias que não virão a serem usufruídas. O que estamos vendo? Uma vitória que não foi usufruída pelo povo.
Uma vitória que infelizmente o povo não usufruiu dela. Fizeram tantas orações e tantas orações. Cadê a vitória? Foi usufruída? Não. Mas será que foi minha culpa? Será que foi culpa do pai Arro? Pela humanidade não usufruir da vitória? Não foi culpa do Criador, da humanidade, de não usufruir da vitória que tanto esperavam no mês que passou, no mês de outubro. Não. Como eu ouvi gente dizer assim: ah, isso é tudo culpa do Pai. É tudo culpa do Senhor. O Senhor é culpado de não usufruirmos da vitória. Não. O Pai da criação, ele não tem culpa disso. Ele permitiu que toda a sua criatura não viesse a usufruir da vitória tão esperada, da vitória tão desejada. Ele permitiu isso. Mas isso não quer dizer que Arro seja, porque ele não tem culpa, meus queridos. Culpado é a humanidade. São os seres humanos que são culpados. E Arro não criou o pecado para ser usufruído. E Arro não tem compromisso com quem está ligado com o pecado. O compromisso do Pai da criação não é com o pecado. O compromisso do Pai da criação é com a pureza, com a santidade, com a honestidade, com a justiça, mas não com o erro. E Arro, ele não está ligado com o satanismo. E Arro, ele está ligado com a pureza, com a santidade, com a justiça, com a honestidade, com a verdade, porque ele é a própria verdade. E Arro, ele não ouviu toda essa oração, todo esse clamor. Me desculpe falar isso. Porque o pai Arro, ele não está ligado com essa patifaria no mundo, não. Não mesmo. Eu conheço o Senhor que eu sirvo, eu conheço o Senhor que eu acredito. Ele não está ligado com o erro. Ele não está comprometido com nada desse mundo. Ele não está comprometido com a carnalidade, meus irmãos. Ele está comprometido com aquilo que é puro, que é dele mesmo, porque ele é a própria pureza. E ele está à busca de pessoas honestas e justas, que queiram decidir lutar juntamente com ele, buscando decidir ser a resistência em meio a todo esse problema no mundo. Sabe, meus amados, teve um dia que eu cheguei a dizer para Arro, quando eu estava meditando por 2 horas. Por 2 horas em meditação. E eu disse assim: Pai,
qual é o teu propósito sobre a terra? Sabe o que ele me disse? Ele disse: meu propósito sobre a terra e sobre a minha criatura é sobrevivência, é justiça. Eu estou à procura, e ele falando para mim, no meu subconsciente, onde eu estive meditando por 2 horas. Eu estou à procura de pessoas que queiram lutar juntamente comigo, mostrando a minha verdade, para que o mundo veja a minha verdade. É isso que eu quero da minha criatura. Busque ser a minha semelhança nessa terra, viver na minha santidade, fazendo as coisas por mim, mostrando a minha realidade. Ele falou dessa maneira para mim. E o que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo conforme o que a palavra de Yahweh pede para que seja feito? Não. Estão fazendo tudo ao contrário do que a própria Escritura pede para que faça. Estão fazendo tudo errado. Estão escolhendo fazer aquilo que dá na teia, que é melhor, que é bom. Estão escolhendo, fazendo suas escolhas próprias. Por isso é que estão sofrendo a consequência. E aí, depois de sofrer toda a consequência de suas próprias escolhas, as pessoas dizem assim: ah, eu fiz porque eu tinha que fazer. Ah, mas eu escolhi porque eu tinha que escolher. Senão eu iria ficar sem poder fazer nada. Senão eu ia ficar sem comer, sem me alimentar, sem sobreviver. Me desculpe em dizer a você, mas você é um fraco. Porque quem pensa dessa forma é um fraco. Hoje a gente não sabe. Hoje nós não sabemos para onde é que os fracos irão. E nem também sabemos para onde é que vão os fortes. Mas ele disse para mim que hoje nós não sabemos para onde os fracos vão e nem os fortes. Mas está chegando a hora, o dia. Esse dia se aproxima, está bem perto. Estou falando isso porque eu sinto. Em meu espírito, em minha alma, eu sinto que esse dia se aproxima e a Ruxa está voltando. E breve nós iremos saber, muito breve, está bem perto de sabermos. Breve saberemos para onde vai os fracos e para onde os fortes irão. E aí eu te pergunto, meu jovem, você faz parte de que grupo? Dos fracos ou dos fortes? Você faz parte de qual grupo? Dos fracos ou dos fortes? Você faz parte dos fracos? Você vai ter o teu lugar. Você vai ter o teu lugar. Você faz parte do grupo dos fortes? Você também vai ter o seu lugar. O fraco e o forte têm um lugar. Não pense que o fraco e o forte vai para o mesmo lugar, porque não é assim. As escrituras diz que os fracos e os fortes vão para lugares diferentes um do outro.
Infelizmente tem gente que diz assim, mesmo estando no errado, diz bem assim: eu vou para o lugar do paraíso, eu vou para a eternidade. Não, não é assim. Não é assim. Vai passar pelo juízo, vai passar pelo juízo, primeiramente. O que se acontece no plano espiritual, acontece aqui. E quando acontece tudo no plano espiritual, não pode se reverter, não pode ser revertido aqui no plano físico. Porque Iarro, quando ele decreta algo no plano espiritual, já concretizou aqui no plano físico. Tem muita gente que não sabe sobre isso. Tem muita gente que não conhece a verdade. Por que não conhece? Porque não quer. Porque o orgulho fala muitas vezes mais alto. Por isso que as pessoas se lascam. Por isso que se arrebentam a cara lá na frente e se quebram por inteiro. Aleluia. Porque escolhe o erro. Porque prefere a operação do engano. Porque para essa pessoa, a operação do engano é uma coisa boa. É uma dádiva dada pelo Pai da criação. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Pai divino, ele não dá a maldade. Ele dá a bondade. Mas quando as coisas sobre a terra estão indo contra as coisas dele, contra a verdade que pertence a ele, ele pesa a mão, ele castiga, ele dá a maldade para corrigir, para mostrar para a pessoa que ela está errada e precisa se consertar. Porque nada acontece por acaso, nada é coincidência. Tudo é permitido pelo nosso Pai. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 ao 30. O recenseamento do povo. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E Davi disse a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Bérseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, tanto como é, porventura, ó rei, meu senhor. Não são todos servos de meu senhor? Porque procura isto o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo Israel, 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada de Judá, 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Iarro. Por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Iarro:
Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se servido tirar iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho e escolhe uma dessas coisas. Ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance. Ou que 3 dias a espada, olha só, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. E então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel. E caíram de Israel 70.000 homens. E Ar mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. Destruindo-a, ele, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta. Agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Iarro: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falará em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, por isso esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã. Então Ornã viu a Davi, saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira para que eu edifique nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti e faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para os holocaustos, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo, que o Senhor lhe responderá na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão, e não podia Davi ir perante ele consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Naquela época, os nossos antepassados, eles tinham temor ao Pai. Hoje em dia, nesses últimos dias que vivemos, ninguém mais tem temor ao Pai. O temor
das pessoas não é ao Pai, não é ao Senhor, ao Pai soberano. O temor das pessoas não está mais pelo Pai. Ninguém teme mais ao Pai. A maioria das pessoas não teme mais ao Criador, ao Pai Arro. Vejo que a humanidade está temendo mais aos homens do que ao próprio soberano que a tudo criou. Criou tudo aqui. Naquela época, os nossos antepassados, todos os personagens, eles temiam ao Pai. Habitava dentro do coração de cada homem, de cada profeta, de cada escolhido, um temor. Hoje em dia, esse temor não habita mais no coração das pessoas. Poucas pessoas têm um temor ao Criador. Estão temendo mais ao homem. Obedecem mais a homens. Confiam mais em homens do que no próprio Criador de todas as coisas. Por isso que quando quer usufruir de uma vitória, não usufrui. Por causa da soberba, por causa da ignorância, por causa do coração endurecido. Essa é a verdade. Por isso que a humanidade não usufrui da vitória. Por isso a humanidade não usufrui de coisas boas. Porque tem implantado sua confiança totalmente no homem. Totalmente nas coisas que o homem fala, nas palavras dos seres humanos, que é falho. Eu quero dizer para você que enquanto você permanecer desse jeito que você está, idolatrando homens, lutando pelos homens, você vai progredir. Quer dizer, você não vai progredir, você vai regredir. Porque quem é idólatra não progride, pelo contrário, regride. Um idólatra, ele não cresce. Pelo contrário, um idólatra, sabe o que acontece com o idólatra? O idólatra, ele perece, ele padece, ele se torna escravo. Um idólatra não é bem visto pelo Pai da criação. Um idólatra é incircunciso. Na vida de um idólatra, o que existe é sujeira, imundície, desonestidade. Um idólatra é ignorante. É o que a humanidade está sendo. Está vivendo em ignorância, porque querem. Estão na escravidão, debaixo da escravidão, porque querem. Tá aí os sinais. Tá sendo tudo escancarado, mostrado diante dos nossos olhos. Tá tudo debaixo da nossa visão. Mas o povo prefere observar o que não é do querer do Criador, que não é da decisão do Pai. Por isso que se lascam. Por isso que se arrebentam lá na frente. Você está pensando que Yahweh, ele está amando todas essas coisas nesse mundo? Não. Ele não está alegre com nada disso que está acontecendo. Não está. Ele não está alegre com isso que está acontecendo sobre a Terra, sobre o planeta. Nação se levantando contra a nação. Rumores e mais rumores. Notícias péssimas e mais notícias péssimas, uma após a outra. Será que o Pai está amando tudo isso?
Veja que até a palavra diz que Yahweh está entristecido. Entristecido com quem? Com o próprio homem. Eu estou falando isso, meus queridos irmãos, porque eu sinto todo o sentimento do Eterno. Eu sinto todo o sentimento do Soberano pelo que está acontecendo. A humanidade está vivendo em enfermidade e ainda não perceberam que estão enfermos. O mundo está ferido. As pessoas estão feridas, ainda não caíram a ficha delas, que estão vivendo feridas, que estão feridas. Por quê? Por que ainda não caiu a ficha das pessoas? Por que essa gente ainda não percebeu que estão sendo castigadas por Yahweh? Por quê? Será que ainda não perceberam? Porque a cegueira é tanta, a cegueira é muito grande. O recensear do povo aqui, a numeração das pessoas. Naquela época, Davi fez muita coisa errada. Davi, um homem segundo o coração de Yahweh, fez muita coisa errada. Ele recenseou. O que é recensear o povo? O que é isso? Ele numerou as pessoas. E é o que está acontecendo agora nesses últimos dias. As pessoas já foram todas elas numeradas. Não tem mais nome, são apenas números. Já fez o teste no aparelho móvel para tu ver o que eu estou falando é verdade? As pessoas não têm mais nome. O nome não tem mais, não existe. É números agora. Existe uma numeração para cada ser humano que foi aplicada. Você sabe o que eu estou falando aqui. Só é burro quem quer ser mesmo, para não entender o que eu estou falando aqui, que não pode falar. Se falar, tchau, a coisa aqui cai. As pessoas todas, a humanidade toda foi numerada. Mas existe uma minoria que não foi numerada. Mas existe uma maioria que foi numerada, infelizmente. O recenseamento da humanidade, veio isso na minha mente. Tudo que vem no meu subconsciente, eu escrevo na minha Bíblia. Na minha Bíblia eu escrevo aqui, pego a caneta e escrevo aqui para ficar registrada as coisas aqui. O recenseamento da humanidade vai continuar sendo realizado até que nada mais reste sobre a face dessa terra. Eu vou repetir novamente para você ouvir aqui. Você vai lembrar. De tudo que eu falei aqui, você vai lembrar. O recenseamento da humanidade começou desde 2019. Escute só o que eu estou falando. Desde 2019 está acontecendo o recenseamento do povo. O recenseamento da humanidade juntamente com o povo. E não pense que esse recenseamento da humanidade e junto o povo está sendo também, vai parar, porque não vai não. O recenseamento da humanidade vai continuar sendo realizado até que nada mais reste sobre a terra. Vai continuar todas essas coisas. Tudo que estava sendo falado em 2019 vai ser falado outra vez. Vai ser falado outra vez de novo. O recenseamento da humanidade vai continuar até não restar mais nada sobre a terra. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Eu sei que aqui tem gente que está entendendo no que eu estou falando aqui, mas tem outros que estão boiando aqui. Infelizmente. Sabe o que eu vejo? O povo, ele clama pela sua própria desgraça. O povo, olha só, eu tô lendo, meu olho tá aqui, mas ao mesmo tempo aqui, e é porque eu tô lendo aquilo que vem no meu coração. Vem primeiro no meu subconsciente e depois passa ao meu coração. Quando eu estou a meditar nas palavras, nas escrituras, porque o Pai, Yahushua, fala comigo através da sua palavra. Não é vídeo de YouTube, não são YouTubers que falam nada, é coisas que eu fico pegando aqui, não. Não é não. O Criador fala comigo. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Passe de longe de mim disso ser melhor do que o meu próximo. O que eu sou, você também pode. O que eu tenho, você também pode ter. O Pai fala comigo. Se você decidir que Ele fale com você também vai ouvir a voz dele. O povo clama pelo seu próprio recenseamento. O povo clama pela sua própria desgraça. O povo clama por sua própria destruição. O povo clama por sua própria miséria. Essa é a verdade. O povo está clamando pela sua própria soberba, pela sua própria destruição, pela sua própria ruína. Infelizmente está sendo assim. Infelizmente está sendo assim. As pessoas estão clamando pela sua própria ruína. As pessoas, elas não sabem o que é ser patriota de verdade. As pessoas pensam que ser patriota, a humanidade pensa que para ser patriota é você comprar uma blusa verde e amarela, pagar altas quantias ou até mesmo quantias pequenas por uma blusa verde e amarela e no dia lá vestir ela, pagar altas taxas para comprar uma bandeira verde e amarela, veste a blusa verde e amarela e sai aí por aí com a bandeira verde e amarela e fica balançando assim. Isso não é ser patriota. Patriotismo não é isso. Isso não significa ser patriota. Eu indico aqui você assistir o filme O Patriota. Eu não vou falar aqui não, mas eu não vou falar aqui o que é ser patriota. Eu indico para você buscar saber o que é ser verdadeiramente um patriota, assistindo o filme O Patriota. Ali está dizendo tudinho o que é ser patriota. Ali está mostrando o que é patriotismo. Como é, ali até ensina como é que é ser um patriota. Porque patriota não é nada disso que muita gente pensa ser, vestir a blusinha do seu país, pegar a bandeirinha do seu país e ficar sacudindo assim não, balançando assim no meio de todo mundo, gritando, fazendo todo aquele palanque ali. Isso não é patriotismo. Isso é idiotice. Isso é leseira. Me desculpe, isso é leseira. É babaquice isso aí. Negócio de pegar a blusinha, vestir, sair por aí, ficar sacudindo bandeirinha, gritando, brigando uns com os outros. Isso daí não é patriota, não. Patriota não é isso. Isso daí é besteira, isso aí é leseira. Ao invés de você estar, buscava lutando,
por aquilo que não é daqui, lutando pelo bem, mas lutando pelo bem verdadeiro, não um bem disfarçado de bem. Aleluia. Romanos 16. Vamos ver aqui. Romanos 16. Saudações de versos. Romanos 16, versículo 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Yahushua, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha aí, olha o exemplo que nosso Salvador Yahushua nos dá. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. O que ele está pedindo para nós fazer? Se afastar de todos os escândalos. Se afastar de pessoas escandalosas que amam o pecado acima de tudo. É não se comover. É não se comover com as coisas deste mundo. Não se corromper também com as coisas daqui. Aleluia. Mas pelo contrário, é amar a verdade acima de todas as coisas. É ter sabedoria. É se esforçar em plantar a bondade enquanto em vida nessa terra. Toda aquela pessoa que planta discussões, devemos então nos desviar destas tais pessoas. Todos aqueles que amam a discussão, adoram confusões. Aqui ele fala, devemos se desviar dessas pessoas que amam dissensões carnais. Essas pessoas que carregam um excesso de burrice. Desviai-vos de todas essas tais, para que nós não venhamos ser iguais a elas, para que nós não venhamos praticar aquilo que elas praticam, para que nós não venhamos ser semelhança destes tais. E Yahushua, ele diz para nós, se desviar do que é mal, buscar ter sabedoria, de não se contentar com pouco, mas buscar a ter muito e ser sábio, porque os dias são maus. Os dias são maus. E ao versículo 18 ele fala assim, porque os tais não servem ao nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com suas palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos simples. Estamos vendo aí
Estamos vendo muitos se deixando, se permitindo ser enganados, permitindo que as pessoas que estão envolvidas com escândalo plantem em vossos corações dissensões, rumores, pessoas que estão se permitindo seus corações serem enganados por pessoas escrúpulas, pessoas inúteis, estão desejando a inutilidade das palavras. Palavras estão sendo declaradas por pessoas inúteis. E infelizmente muita gente está aceitando, abrindo os vossos corações para que as palavras inúteis, de vermes inúteis, entrem dentro de si e destrua a sua vida espiritual. Tem muita gente já está com a vida remotamente já automaticamente destruída. Muita gente está com sua vida espiritual já destruída. Muita gente morta espiritualmente porque tem aberto o seu coração para palavras idiotas, para coisas inúteis, para palavras que não têm utilidade, palavras inúteis, palavras sujas, palavras imundas. O povo tem amado mais as palavras inúteis, as declarações hipócritas de homens do que dar atenção à palavra sábia, à palavra sabedoria do divino, vindo da parte do eu criador, do eu superior. As coisas daqui em diante vai se dificultar, vai ficar difícil, vai ficar mais complicado, vai se intensificar a cada dia mais, a cada dia que passa, entra ano e sai ano, não vai melhorar. Nada nesse mundo vai melhorar. Pelo contrário, tudo vai piorar. Porque a tendência de tudo é ficar mais difícil. A tendência das coisas é piorar mais ainda. Né? 2023 está logo bem ali. Está bem ali já. Está já quase às portas. As pessoas estão com medo do como, mas eu quero dizer para você que ano que vem, em 2023, tem uma coisa muito pior e muito maior do que o como que está por vir. Infelizmente. E o que resta a nós é o que? Se apegar com Yahushua. É buscar Yahushua em todo o tempo. É meditar, é trabalhar a mente. Só que infelizmente o sistema tem condicionado a vida das pessoas em dizer que aquela prática meditativa é uma prática pagã. Sabe por que as pessoas pensam que a prática da meditação é uma prática pagã, é uma prática que não é boa? Porque o sistema condicionou a cabeça das pessoas pensar que aquilo que nos faz bem, que nos traz paz, é o mal. Mas eu quero dizer, eu pratico a meditação. Eu medito
1, 2 horas. Eu medito minutos por minutos. A meditação para mim é uma terapia. E ela tem me ajudado muito nesses últimos dias. Porque a meditação ela trabalha aqui. A nossa mente. Porque, meus queridos, tudo começa aqui, na nossa mente. Tudo se começa aqui. E depois daqui, vai para o coração. A meditação, ela nos ensina a nós termos controle das nossas emoções. Ela cura doenças. Ela faz com que a gente venha ter ânimo em meio a toda a dificuldade. Ela trabalha não só a mente, como também trabalha o nosso interno. Ela ajuda a nossa vida física e espiritual a estar alinhada com o poder do eu superior. Nós temos um poder dentro de nós. Não existe nada do lado externo. A força que precisamos não está no externo, mas a força que precisamos para esses dias difíceis está dentro do nosso, está no nosso externo, no nosso interno, quer dizer. Essa força ela não é encontrada. A força sobrenatural que todos nós carregamos conosco, ela não está no externo, ela está no interno, ela está dentro da gente. O espírito do Pai Arro não está do lado externo, mas ele está do lado interno. Despertai essa força que existe em você. Através de quê? Através de quê que se desperta a força que está dentro de nós? Foi deixada essa ferramenta para nós. E ela tem que ser usufruída. Ela tem que ser praticada. É a meditação. Essa prática não é uma prática pagã, mas foi um presente dado por Iarro para ser usufruído por nós. Sabe por que a humanidade está passando por todas essas coisas? Por que os seres humanos estão totalmente, todos eles, acomodados, preocupados, covardes, medrosos? Porque os chakras das pessoas estão, todos eles, desalinhados. Pesquise isso daí que eu estou falando aqui para você ver. O que é chakra? É paganismo isso? Não é. Todos nós temos um chakra. Carregamos um chakra. Todos nós temos 7 chakras. E a gente precisa tratar deles, cuidar deles, energizar eles. O que é campo energético? Todos nós temos um campo energético. E não se trata desse campo energético no lado externo, se trata no lado interno da gente. Se der amanhã eu entro aqui explicando um pouco mais sobre a meditação. Eu amo essa prática. Eu amo essa prática porque, primeiramente, eu tenho gratidão a Yahushua por ele fazer o que eu sou, por ele cuidar de mim, por ele me fazer suportar todas as dificuldades, por ele não
permitir que eu venha me distrair com as coisas daqui da terra. E segundo, eu tenho gratidão por Yahusha ter deixado a prática meditativa. Meus amados, teve uma época que eu estava sofrendo muito com negócio de ansiedade, com negócio de depressão também, tristeza, angústia. Eu só vivia estressada por tudo que eu via me estressava. Tudo aquilo subia em mim, sabe, um estresse, não dormia direito. Era inquieta. Me distraía com qualquer coisa, estava me distraindo. Hoje eu mudei totalmente a minha vida. Primeiramente porque Yahusha está em mim. Conheci a verdade e hoje estou liberta. Não me vejo mais encaixada no sistema religioso. Não faço parte mais do sistema religioso. Não acredito mais nesse sistema idiota, porque o sistema religioso, pelo contrário, é um sistema maligno. Um sistema que faz separar-nos do Pai Arro, nos tira do foco da verdade. O sistema religioso, ele faz com que a gente venha a ser cego, mas vê somente o próprio lado, vê somente o próprio jeito de se ensinar. Hoje eu posso dizer que depois que eu conheci Yahusha, minha vida mudou totalmente. Quando eu comecei a praticar a meditação, minha vida não é mais aquela mesma. Tudo o que é para tirar, tudo que vem para tirar a paz, agora não tira mais a minha paz. Nada e nem ninguém não tira mais a minha paz. Por isso que eu digo, meditação não é coisa do demônio. Meditação é coisa do Pai. Nós temos um poder dentro da gente. Basta nós decidir despertar esse poder. Porque quando a gente desperta esse poder dentro de nós, nós passamos a viver de uma forma diferente. Despertamos a nossa consciência. Passamos a entender o lado espiritual com mais afinidade, com mais compreensão, com mais entendimento. Tem gente que demoniza a prática meditativa da meditação. Tem gente que diz, nossa, isso é coisa do demônio. Não faça isso não, que o demônio vai entrar na sua vida. Sabe por que uma pessoa assim pensa dessa forma? Porque o sistema religioso condiciona a pessoa a pensar assim. O sistema religioso tem condicionado as pessoas a pensarem que aquilo que faz bem para elas não é bom ser feito. Mas eu estou aqui para dizer para você que é totalmente não é assim. Aquilo que é bom para você e que virá te fazer bem, faça. Não deixe de fazer. Hoje em dia eu medito, me exercito em casa mesmo. Faço exercícios físicos, me alimento naturalmente. Tudo isso conta. Tudo isso conta. Se você fizer viver a sua vida totalmente fazendo o que você acha que parece ser bom para você, você vai morrer. Você vai perecer. Você vai padecer. Porque é isso
que os seres malignos, controladores desse mundo, querem que a pessoa viva doente em todo o tempo, para que venha então dar lucro a eles com a sua doença. Aleluia. Antes eu não dormia bem, como eu estava falando aqui. Agora hoje eu durmo bem. Me desliguei de tudo aquilo que não faz bem e me liguei em tudo aquilo que me faz bem. Assim está sendo a minha vida. Vivendo neutralidade. Por exemplo, nessas coisas aí que teve no mundo, nessas eleições de agora, eu não compartilhei nada, não falei nada, não disse nada, estava totalmente neutra. Porque quando a gente vem falar aqui as coisas, as pessoas odeiam, as pessoas dizem que pensa que é o lado 1, o lado A, o lado B. Pessoas condicionadas somente a falar o lado A e o lado B. O que defende e o que não defende. Eu totalmente me desliguei de tudo. Estou vivendo só para Yahushua. Muito tempo que eu não tenho nem entrado aqui na rede social para falar. Faz um tempão que eu não abro uma live ao vivo para falar. Hoje que me deu vontade de falar. Porque ele tem falado muito comigo, na minha mente, não é em meu subconsciente. Ele tem me cobrado bastante. E hoje me despertou, sabe, aquela vontade dentro de mim, aquele desejo de pegar o aparelho e gravar, falar, me pronunciar, me expressar um pouquinho, porque eu tenho muita vontade de falar. Antigamente eu não tinha vontade de falar, tudo me agoniava. Hoje não. Hoje eu posso dizer que eu estou bem. Antes eu não estava, mas hoje eu estou. Eu tenho muita gratidão ao meu Salvador Yahushua, porque até aqui ele está me ajudando. Mesmo apesar das fraquezas, né? Mesmo apesar da dificuldade, mas ele está aqui. E eu peço muito a ele, nas minhas orações em secreto, nas minhas orações em secreto, que guarde os meus outros amigos da resistência também, para que não venham escolher o lado errado, mas que venham sempre estar no lado correto, porque o dia da nossa partida se aproxima. O dia de que nós iremos voltar para o nosso verdadeiro lar se aproxima. Semana passada ele tem me falado através da palavra dele. Eu disse assim quando estava meditando por minutos. Eu disse assim para o Senhor: Senhor, meu Pai, falei assim, meu Pai, até por quanto tempo nós estaremos aqui? Até por quanto tempo tu irás permitir que nós venhamos estar aqui? Demorou uns 10 minutos e meu subconsciente veio dessa forma: não se precipite. Logo breve estaremos juntos. Não se apresse. Ainda falta muita coisa. Para tudo tem um tempo.
Por isso, não se precipite. Não se apresse. Faça aquilo que lhe é permitido que faça. Viva, mas não se apresse com nada, porque breve, logo breve, o tempo de eu recolher os meus está perto. Aguenta um pouco mais, espera um pouquinho mais. Ainda não é o tempo, mas quando chegar o tempo, eu direi. Foi dessa forma que ele me disse. E até hoje eu guardo isso dentro do meu coração. Mesmo que eu venha a cansar, mesmo que eu venha não sentir às vezes assim a fraqueza, sentir às vezes assim algo me fazendo desistir, me fazendo parar, e aí me vem no meu coração essa palavra. Breve estaremos de volta ao lar. E assim eu te digo, você que está aí do outro lado me ouvindo, mesmo que alguma coisa venha até você e te faça pensar, na tua mente venha te fazer pensar dessa forma, desiste, abandona, abre mão, te curva ali diante do erro. Vai lá. Faz aquilo lá. Não tem problema não se tu fizer. Aceita lá. Não tem problema de tu aceitar esse engano não. Se isso vier na tua mente, meu querido, pense nisso que eu falei a você. Não abra mão. Pense nisso que eu te falei agora. Não abra mão da tua salvação por migalhas que venham a te oferecer. O que vier te oferecer diante de você, não abra a mão. Se na tua mente vier essas palavras negacionistas, palavras negativas, respire e expire. Respire 3 vezes e inspire pela boca ou pelo nariz, ou boca fechada. Expire 3 vezes, se for possível, quantas vezes você necessitar. Medite, expire e expire. Coloque uma música instrumental. Medite, inspirando e expirando. Expirando o que faz bem. E contando de 1 a 2 a 5, até mesmo quantas vezes você necessitar. E depois expire aquilo que não te faz bem. E você vai ver que eu posso te garantir que totalmente na tua mente vai transformar. Isso não é ilusão não, como tem gente que fala, meditação é ilusão. Não é não. Não é. De forma alguma. Eu quero deixar aqui uma última palavra para fechar essa live, tá? Para me desligar. Vou pegar ali meu caderninho. Quero deixar aqui para fechar a live uma reflexão do dia 1º. Peraí, deixa eu ir lá buscar.
Reflexão do dia. Hoje é que dia? Hoje é 1º, né? Reflexão do dia 1º/11/2022. A passividade. A passividade não tem sido praticada ultimamente, pois não são todos que entendem. Tem essa reflexão e outras reflexões. Eu mesma que faço, tá? A reflexão do dia 1º/11/2022. A passividade. A passividade não tem sido praticada ultimamente, pois não são todos que entendem sobre o ato passivo de ser. Passivo, ela não é para muitos, mas é para aqueles que a desejam. Passividade, ela vem do caráter. O passivo, ele é apático e muitas das vezes incompreendido por todos aqueles que de nada compreendem do ser pacífico. Que nesse e nos próximos outros dias e anos, você seja pacífico, mesmo que sejas incompreendido, muitas vezes, ao longo de sua jornada. Apenas seja e sinta, mesmo que haja incompreensões ao seu redor. Seja sempre pacífico em cada detalhe e lute sendo sempre pacífico e manifestando sempre de maneira sábia. Sempre com pacificamente tudo aquilo que lhe foi dado gratuitamente pelo Pai da criação. Viu? Eu quero deixar aqui para você essa reflexão, que você venha pacífico, viver em passividade, ter em sua consciência a passividade, o ensino da passividade, mostrar o teu lado passivo, viver em passividade uns com os outros, viver em paz, viver em harmonia, apesar das dificuldades do mundo e no mundo. Buscar ser passivo, ser pacífico em tudo e em todas as coisas, buscando no Salvador Yahushua um ensinamento necessário para que você venha se tornar um ser semelhante a Ele. Eu estou falando isso aqui para quem crê, não para quem não crê. A todo aquele que crê, pratica, ouve, não só apenas ouve, mas busca praticar. Mas aquela criatura que não crê, ela não busca, ela ouve, não pratica e deixa passar. Eu estou aqui, eu venho aqui. Yahushua me deu uma permissão para eu vir aqui. Abrir o aparelho e fazer isso aqui, para dizer para você. Não só apenas ouvir, mas também praticar. Ser passivo. Mesmo que apesar do teu redor venha alguma pessoa não te compreender, mas é buscar ser pacífico, até nos momentos fáceis e nos momentos difíceis também. É resistir o mal. É isso aí. É isso aí que eu quero deixar no final dessa live, para a sua reflexão. Desejo uma boa tarde a você, que você fique na santa paz do Salvador Yahushua. E que o Pai Yahweh abençoe a vida de cada um dos amados irmãos aqui nessa live. E que o Espírito do Pai Yahweh
fale melhor ao seu subconsciente e te ensine todas as coisas que você precisa saber. Em nome do Salvador Yahushua.